Começamos segunda e pretendemos terminar amanhã. Os 5 candidatos mais bem colocados na pesquisa do Instituto Real Time Big Data. Essa pesquisa foi feita fim de setembro, dia 30, e entre dia 30 e dia 2 de outubro. Os 5 melhores colocados foram sorteados para um vir na segunda, outro na terça, e hoje, quinta-feira, dia de Suelen Rosim, candidata à prefeitura pelo Patriota. São perguntas com temas diferentes. Saúde, 2 minutos para a resposta do candidato, da candidata. Educação, 2 minutos. Obras e saneamento, 2 minutos para a resposta. Suelen Rosim terá, ao final, 1 minuto e meio para falar dos temas. Transporte, servidor público. O final não, Foi sorteada a ordem aqui. Vai ter, no final, 1 minuto para as considerações finais. A ordem desses temas, qual vai ser perguntado primeiro e respondido por ela em sequência, foi definida há pouco, num sorteio que a candidata participou. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Eu que agradeço imensamente o convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje, tendo esse espaço e essa oportunidade que é tão importante nesse processo que a gente está vivendo em Bauru. Primeira pergunta a respeito de servidor público. A gente sabe que uma cidade, quem faz ela não é prefeito nem vereadores, e sim quem está na ponta atendendo a população. O gari que varre rua, o lixeiro que pega as sacolinhas, o atendente do posto de saúde. Você, se eleita, posso chamá-la de você? Claro, com certeza. Você, se eleita, a partir de 1º de janeiro, vai cumprir aquilo que apresenta como propostas ou vai dizer que não é bem assim quando negociações salariais foram realizadas? Eu não tenho dificuldade nenhuma para conversar com o servidor e uma das minhas propostas justamente era fazer com que o servidor seja valorizado, porque essa engrenagem só funciona em Bauru se o servidor estiver do meu lado. Existe uma parceria ali. E muitos funcionários não falam só da questão financeira salarial, mas falam da humanização da administração, do contato com o prefeito, com o gabinete aberto. Então, o que eu estou propondo é ouvir esses servidores, estar conectada com eles, porque não tem como essa engrenagem funcionar se eles não estiverem do meu lado. Então, o grande objetivo e meu objetivo não é nem você vai cumprir ou não, eu tenho que cumprir, porque eu sou lá para resolver problemas e a gente resolve isso junto com os servidores. Eles são peça fundamental, não tem como isso funcionar se eu não tiver a parceria deles nesse processo. Então, o que eu estou prevendo e garantir a todos os que eu converso e garanto isso para a população com muita tranquilidade, é o que eu estou aberta. Eu quero ser a prefeita que vai ter olho no olho, que vai conversar com o servidor, e a questão financeira é importante, ela é importante, mas nesse momento não está sendo só essencial. Eles querem a presença, eles querem um governo mais humanizado, eles querem participar do nosso governo. E esse compromisso eu fiz e vou continuar fazendo com eles, sem dúvida nenhuma. Estrutura tem a ver também com condição de trabalho? Também, sem dúvida nenhuma, porque muitas vezes o funcionário vai, tem um trabalho para executar e não tem as ferramentas necessárias. E quem vai falar isso para mim são os servidores. Então, eles que estão na linha de frente, encontrando as dificuldades, é que vão ter acesso a mim para falar, isso não está funcionando por conta disso. Como eu vou fazer isso? Com a conversa com eles, com o dia a dia, com o diálogo com o funcionário público, dando a ele melhores condições de trabalho e trabalhando com uma equipe técnica. Zerado o tempo, candidata. O segundo assunto, sorteado por você, educação. Cidade de Bauru, problemas em relação ao déficit de vagas. Sim. Sempre planos e execuções. Você está preparada para prometer e não entregar? Não estou preparada porque eu não pretendo prometer e não entregar. A gente não se coloca à disposição no cargo como esse, não sabendo o que vai fazer. Com relação à educação... O próximo mandato será extremamente carente de recursos. O eleito ou a eleita terá que administrar um orçamento bem miúdo. Fazer tudo o que precisa com pouco. Exatamente. Você sabe fazer isso? Com certeza. Primeiro que quem está em casa teve que rever o seu orçamento, teve que apertar os cintos, cortar o que é desnecessário, para se modificar o nosso novo cenário. Com a prefeitura não tem como ser diferente. Nós somos uma grande casa que vamos ter que dar conta dos serviços básicos da população, porque não tem como deixar de dar. Então, quando eu digo que dá conta do recado, é porque eu vou dar mesmo, de fato. Primeiro porque eu vivo o que a população pede. Eu conheço os problemas da população, então eu tenho meio caminho andado para, junto com eles, a gente explicar e mostrar. Dá para fazer muita coisa, dá para que a gente tenha, o que a gente tem funcione. Esse tem sido o meu objetivo.
Bauru não precisa de muito, Bauru precisa de que o que nós temos funcione de verdade. A educação tem seu grande desafio. A educação, nós vamos diante de uma pandemia que deixou as crianças em casa. Quem é pai, quem está me acompanhando, sabe das grandes dificuldades, que é você ter uma criança que perdeu um ano inteiro letivo e que precisa e vai ser recuperado a partir do ano que vem. E eu faço isso como? Com o apoio dos professores, com uma conversa franca. A gente tem que proteger os professores e os alunos mais em casa, eles não podem mais ficar. Então, a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, mas a gente tem que resolver. As crianças precisam voltar para a escola e os professores precisam de melhores condições de trabalho. Não dá para dar aula preocupado com a goteira que choveu, que faltou material essencial para as crianças. Então, a gente vai resolver com organização, com planejamento e olho no olho junto com o professor e com os outros da educação também. O meu compromisso é retomarmos as aulas, porque a gente precisa encontrar alternativa e teremos alternativa para isso. Rever as nossas escolas para que elas estejam preparadas para receber esse aluno que não pode, não deve ficar fora da sala de aula mais tempo. Encerrado o tempo, portanto, para o assunto educação. O próximo também com 2 minutos para sua resposta. Saúde. O que dá para ser feito ou o que você tem apresentado de programa de governo para essa área tão fundamental? Não só no momento como esse, mas passada a pandemia continuará sendo um calo no sapato. A pandemia foi um desafio, o desafio da pandemia existiu e vai continuar existindo outros desafios parecidos. Eu preciso ressaltar que eu acho muito importante compartilhar com vocês que eu tenho o Dr. Orlando Costa Dias como um grande parceiro, médico, ortopedista, é o meu vice, e nós sabíamos que juntos nós vamos ter que encontrar uma solução para uma série de problemas. Quando eu falo da saúde em Bauru, a gente fala do que é essencial. Nós temos 2 pontos, a demanda, que nós temos de exames, de consultas, atender do diagnóstico até o tratamento, atender esse pessoal muito mais com uma renovação de forma geral na saúde. Quando a gente fala de informatizar o sistema da saúde, é justamente para que essas pessoas, a gente saiba exatamente quem está precisando do nosso atendimento, por que está demorando, quais são os bairros de maior demanda, isso a gente não sabe, muitas vezes não chega para a população. Só tem uma demanda de 6, 7 meses. Essa informatização não vai acontecer do dia para a noite. Não vai. Com uma pandemia e poderemos ter já nesse período chuvoso uma epidemia de dengue. Sim. Vamos Histórico botar, em Bauru, inclusive. se eleita, a culpa no mosquito ou no povo que sujou a cidade? Não tem como. Não tem como a gente colocar a culpa na população, porque quem está na linha de frente sou eu. Eu não posso terceirizar um problema. Quando a gente fala, lógico que a gente tem a parceria com a própria população, que cuida do seu quintal, mas a responsabilidade de encontrar a solução para a população vai ser minha. E eu normalmente não fujo das minhas responsabilidades. É lógico que trabalha pela educação, mas trabalha por boas ações. A gente já sabe que a dengue existe, que acontece todos os anos em Bauru. Então, já sei, o problema nós já sabemos. A gente só precisa fazer isso de forma organizada, com planejamento, para a gente conseguir atender todo mundo da melhor forma possível. Não com promessa de que você vai fazer um exame super rápido, que a gente vai acabar com a dengue em Bauru, mas a gente pode melhorar esses índices. E é lógico, se eu puder ter o apoio da população, apoio de quem trabalhar comigo, é lógico que eu vou fazer. 10 segundos ainda, candidata. Então, eu acredito que remodelar nossa saúde como um todo, a gente consegue, em parceria com a população e com gente que entende da gente, resolver o problema e deixar tudo zerado. Agora, o assunto transporte, para sua resposta, 1 minuto e meio é o tempo. Transporte coletivo, ir e vir, quem vai de carro, quem está de moto, percebe o quanto a cidade de Bauru tem problemas em relação à violência. E essa violência resulta em ocupação de leitos hospitalares. Uma coisa ligada à outra. Tem como fazer nas 2 pontas ações para evitar que Bauru continue com esses índices de violência no trânsito, usando recursos que a Indub possui? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe o quanto a gente vai ter que trabalhar e que a gente vai ter que distribuir isso da melhor forma possível para ocupar cada um o seu espaço. Melhorar cada passo que for necessário. Você comentou primeiro com relação ao transporte público, a gente precisa cobrar que o que está previsto lá aconteça para a população. Não dá, por exemplo, para você não acompanhar isso de perto. E a gente está falando do transporte público como todo, os serviços prestados à população e até mesmo onde a população espera esse ônibus passar, que também precisam de melhores condições. Então, o transporte precisa cumprir aquilo que foi prometido. Existem linhas que não são atendidas porque a empresa não quer colocar o veículo lá porque a via está escalafobética. Falta de infraestrutura, falta de asfalto, mas aí a gente está falando... A Indub, se eleita, vai continuar desviando a rota? Não, de modo nenhum. A gente vai reorganizar para atender a população. O serviço público é para a população. Se eu não sirvo a população de acordo, a gente precisa rever isso. E a minha ideia na Indub é rever, sem dúvida nenhuma, para que o serviço chegue à população da melhor forma possível. Do jeito que está, não dá para ficar. Porque se tivesse bom, nós não teríamos tantas reclamações com relação a isso.
Ainda restam alguns 20 segundos para esse assunto. Então, só resumindo a questão do transporte público, o meu compromisso é ouvir quem usufrui do serviço público. Se a população não faz uma boa avaliação, eu vou cobrar para que essa avaliação melhore, porque a população que usufrui é ela que tem direito de cobrar. Candidata Suelen Rosim, 2 segundos, 1 segundo. Partindo agora, portanto, para o último assunto, dentre os 5, saneamento básico. Bauru, em 2021, refém de mangueiras e torneiras no muro de um recinto de exposições, bem dizer, 40% da cidade sem água. Você disse que vai correr atrás de problemas, por exemplo, em relação ao transporte, para tentar consertá-los. O ser prefeito, prefeita, esperar o problema para depois solucioná-lo, isso se aplica a saneamento básico? Sem dúvida nenhuma. Porque esperar o problema para depois solucionar? Não, ao contrário, a gente já prevê que isso acontece. A falta d'água em Bauru não é uma história contada, é uma realidade todos os anos. Eu, enquanto repórter na rua, fiz isso inúmeras vezes. Então, a gente já sabe quando vai faltar água. Essa história de depender do tempo, a seca, não sei, é uma coisa que não dá para esperar mais. Então, eu acredito que falta muito mais planejamento e é uma coisa que nós não teremos no meu governo. Planejamento a falta tem. de planejamento, mas a execução é muito lenta. Você vai pagar por planos e colocá-los em prática, candidata? Sem dúvida nenhuma, porque eu estou lá para colocar os planos e executar eles. Eu estou me propondo a solucionar problemas. Então, quando a gente fala do DAI, por exemplo, da questão da falta d'água, eu sei que perfurar novos poços é o que a gente pode fazer de imediato, interligar as redes, cuidar do batalha, isso tudo a gente já sabe. E já sei quando vai faltar água, mas eu não posso perfurar poço só quando está faltando água. Então, a gente já sabe o problema. Quando eu falo de cobrar efetivamente, fazer com que o DAI, com todos os servidores e com tudo que a gente tem, execute esse serviço. Mas não dá para fazer isso só no final do ano, quando eu já sei que a chuva vai realmente complicar a nossa situação. Então, são problemas que estão se arrastando e que eu estou me colocando à disposição para dizer não quando necessário e fazer o que for preciso. Acho que é importante deixar isso claro. Fazer o que for preciso para que o bauruense tenha água nas torneiras. Isso não é um compromisso, é uma realidade. Eu estou lá para resolver e a gente vai resolver, custe o que custar, porque eu estou lá para resolver problema. Agora, eu acho que é importante a gente deixar claro também a nossa questão da estação de tratamento de esgoto. Nós já temos uma parte dela concluída, a gente tem que terminar. Isso precisa ser concluído, porque uma cidade como a nossa, que vivencia a falta de tratamento de esgoto, a gente está em um atraso imenso. O que você vai fazer, Suelen? Cobrar efetivamente a conclusão dessas obras. Não dá para acompanhar as coisas sentada no gabinete. Eu tenho que acompanhar as coisas onde elas estão, e onde o povo está e onde o problema está. 2 segundos, 1 segundo, assunto encerrado. Agora você tem 1 minuto para suas considerações finais, por favor. Eu acho importante conversar com você que está me acompanhando aqui. Eu sempre digo que eu não fui para a política para conhecer os problemas. Eu conheço os problemas e descobri na política uma forma de executar, de ir além da minha profissão, além da reportagem. A gente não está falando em Bauru de grandes projetos audaciosos, a gente precisa fazer com que nós temos funcionem de verdade. Então, o meu compromisso com você, eu peço não só o seu voto, a sua ajuda para espalhar a 51 nos 4 cantos de Bauru e mostrar que dá para ser e fazer diferente. Eu tenho um compromisso com você, eu não tenho um compromisso com pessoas que me apoiam. O meu apoio vem das ruas, vem da população. Então, por isso que eu conto com você, com a sua família. Nós vamos transformar Bauru com comprometimento, com o que é sério. Eu sei, tenho condições e eu sei que eu não vou decepcionar aqueles que confiarem a mim o seu voto no dia 15 de novembro. Então, me ajude a espalhar o nosso número 51 nos 4 cantos para fazermos Bauru ter o que de fato ela merece. E ela merece muito mais do que tem tido até agora. Candidata, muitíssimo obrigado. Suelen Rosim, entrevistada nessa quinta-feira aqui nessa rodada com os postulantes ao cargo máximo do Executivo bauruense.